Oi, oi, gente, muito bom dia para você que está conosco aqui na TV Câmara Caxias. Um feliz 2024. Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, é o primeiro dia útil do ano e é por isso que hoje tem então um tradicional evento que é a posse da mesa diretora do próximo ano, que então é a posse da mesa diretora de 2024. E aí a gente transmite tudo ao vivo aqui para vocês. Quem vai liderar a casa em 2024 é a vereadora Marisol Santos. Ela vai ser a quarta mulher a presidir o segundo maior parlamento do Rio Grande do Sul. A primeira foi Raquel Graziotin, em 1985 e 86. Geni Petef assumiu em 2012 e 2022 a então deputada federal Denise Pessoa presidiu a casa. É a primeira vez que uma legislatura tem duas mulheres presidindo o parlamento. Primeira vez Denise Pessoa em 22 e agora em 24 Marisol Santos. Junto com ela, outros colegas que compõem a mesa. E aí a gente vai detalhar aqui para vocês. Adriano Bressan, do PRD, como vice-presidente. Renato Oliveira, do PCdoB, como segundo vice-presidente. Felipe Gremelmaier, do MDB, como primeiro secretário. E se o segundo secretário é o vereador presidente no ano passado, vereador Zé D'Ambros, que vai conversar um pouquinho com a gente. Veio para cá. Isso aí. A gente sempre diz que quem foi presidente sempre será presidente, né? Presidente, então. Vereador Zé D'Ambros. Vamos avaliar 2023, que foi logo agora, né? Pouquinho tempo, 2 dias, né? E dicas para 2024 para essa mesa, você que segue na mesa, para inclusive auxiliar a Marisol Santos, que também era da tua mesa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia e feliz ano novo. Bom dia, feliz ano novo. Eu acho que o ensinamento que a gente traz é de que a Casa do Povo precisa cada vez mais estar próximo da comunidade. Nós precisamos buscar formas de que a comunidade compreenda, saiba o trabalho dos vereadores. Inclusive com construções junto com o executivo, porque a cidade é uma, a cidade é única e as pessoas lá na comunidade muitas vezes não sabem se é executivo ou legislativo. Então essa aproximação, como nós fizemos, precisa aumentar mais ainda. Levar a Câmara, por exemplo, nos 50 anos, num time de futebol, como fizemos, na Feira do Livro, nos pavilhões, com a Festa das Colheitas, na Ordovás, com os 100 anos Bertucci. Então as homenagens aqui na casa são interessantes, são boas, mas levar a Casa do Povo lá na comunidade. Então acho que isso, o futuro precisa ser avançado, melhorado um pouco de cada ano, e eu tenho certeza que com a Marisol muitas coisas boas virão para 2024. Vocês inclusive estão trocando os cargos, né? Ela era a tua segunda secretária da mesa no ano passado, agora você se torna o segundo secretário, né? Estar na mesa também vai ajudar muito ela a ter experiência, né? Ela que já foi em outras oportunidades da mesa também, mas agora vai presidir. É importante quando o presidente, o anterior, fica na mesa para auxiliar também, né? Olha, é uma mesa muito qualificada, porque nós temos ali o Renato Oliveira, 6 mandatos. O Felipe foi presidente dessa casa. O Bressan já tem toda a experiência dos outros anos, que fez parte da mesa diretora, e eu também estarei ali para ajudar naquilo que for possível. Também lembrar que nós temos muitas estruturações na casa e que a Marisol vai dar continuidade. Então eu acho importante, é uma mesa diretora muito qualificada, e aquilo que precisar de mim, estarei aí à disposição. Obrigada, vereador. Um bom ano para nós. Valeu. Um abraço. Olha só, gente, comigo nessa transmissão também está o Marcelo De Gregory, que vai estar conversando também com outros integrantes da mesa diretora de 2024. Então, um bom dia, Marcelo. Com quem você está?
Oi, Carol, bom dia. Começando nossa primeira transmissão ao vivo, né, de 2024 aqui na TV Câmara Caxias. Um bom dia especial para você que nos acompanha aqui no canal 16 e também pelas redes sociais do Parlamento Caxiense. Bom, como a Carol já adiantou, a gente está hoje cobrindo, né, essa solenidade de posse da nova mesa diretora para a gestão de 2024 aqui na Câmara Municipal, que esse ano imposta a presidente, vereadora Marisol Santos, como a segunda mulher presidente da Câmara nessa legislatura. Ela está aqui comigo para falar um pouquinho sobre isso e para adiantar um pouco dos trabalhos, os desafios que vem nesse ano. Vereadora, ano novo, novos desafios. Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia para ti, principalmente bom dia para você que está nos acompanhando também pela TV Câmara, pelas redes da nossa casa. Que alegria, sem dúvida nenhuma, é um ano que começa já com muito trabalho, mas também, né, com essa questão de muito entusiasmo, muita vontade de fazer cada vez melhor, dentro de um trabalho que a gente acredita muito e dentro de algo que a gente entende que é essencial, que é o nosso legislativo, o trabalho que se faz aqui, e a gente precisa aproximar cada vez mais da comunidade. Então, assim, hoje eu brinquei, eu estou me sentindo um pouco mais pesada hoje. O peso de uma responsabilidade imensa de ser somente, apenas, a quarta mulher, né, a presidir a nossa Câmara de Vereadores, mas a segunda em uma mesma legislatura, como tu disseste aqui na abertura, o que também me enche de alegria, e principalmente quando nós estamos falando da segunda, né, maior cidade do Rio Grande do Sul, e nós estarmos à frente de uma casa que é super comprometida, que tem um número de servidores bastante enxuto, mas que faz muito, muito mesmo pela comunidade, e a gente quer que isso se multiplique nesse nosso ano que está começando. E a gente ouviu nos últimos pronunciamentos da vereadora Marisol, inclusive no dia da eleição da mesa, que um dos objetivos deste ano, né, é fazer uma casa mais sustentável, mais próxima das pessoas e contribuir para um mundo melhor. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Pois é, a gente pensa muito nessa questão, e eu até como diretora da Escola do Legislativo, participando dos últimos anos de uma série de eventos que são nacionais, a gente vê o quanto as instituições estão ligadas, focadas na questão da Agenda 2030, falando sobre ODS, sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, e mais do que falando, já com eles na prática, né, trabalhando, e não só fazendo na casa, como a nossa casa já tem várias ações nesse sentido, mas levando para a comunidade, para que a comunidade também entenda, perceba, e que a Câmara de Vereadores possa se tornar uma referência nesse assunto. E para isso a gente precisa do apoio da comunidade, do apoio dos servidores, dos assessores, dos vereadores, e é isso que a gente quer fazer com bastante força desde o iníciozinho desse ano. Obrigado, vereador. Um bom ano para a senhora, um bom mandato à frente da segunda maior parlamento do Estado. Muito obrigada, um bom ano para todos nós. A gente sempre diz que quando o trabalho da gente aqui é efetivo, é eficaz, isso reflete, obviamente, na comunidade, e é isso que a gente quer, que a gente possa interagir mais e que a gente possa trabalhar junto para uma Caxias melhor, para uma sociedade melhor e, obviamente, para um mundo melhor. Muito obrigada pela parceria de todos e acompanhem esse momento, essa solenidade da nova, né, da nova mesa diretora sendo empossada agora. Muito obrigada pela parceria e pelo carinho. É isso aí, então, você ouviu o pronunciamento da vereadora Marisol Santos, e a vereadora destacou, né, a participação das mulheres nessa legislatura. E nesse momento, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul conta com a maior bancada feminina da sua história. São 6 mulheres ocupando cadeiras aqui na Casa do Povo, isso porque Isabela Schumacher assumiu no dia 5 de dezembro e fica conosco agora até o dia 4 de janeiro, ocupando a vaga do vereador Maurício Scalco. E você confere agora um material especial sobre essa bancada feminina. Confere aí. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Caxias do Sul, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. O Legislativo Caxiense vive mais um capítulo histórico. Ter a maior bancada feminina em 131 anos. 6 vereadoras, ideologias diferentes, mas algo em comum: a luta para que as mulheres ocupem espaços de decisão. Isabela Reck Schumacher assumiu a cadeira do Partido Novo no lugar do vereador licenciado Maurício Scalco. Ela segue aqui pela casa até o dia 4 de janeiro do ano que vem. Período muito curto, mas ao mesmo tempo, se eu conseguir deixar a maior mensagem que as pessoas são protagonistas das suas vidas, eu acho que eu já consegui alguma coisa. A minha bandeira é a educação, é a cidade, mas assim as pessoas têm que se sentir pertencentes à cidade para também conquistar os seus espaços. Então eu acho que é isso o mínimo que eu posso esperar nesse período. É arquiteta, corretora de imóveis,
tem as bandeiras da educação e do urbanismo como prioridades. É idealizadora do projeto Arquitocos, que aproxima crianças da arquitetura e da importância dos patrimônios históricos. Isabela é a 18ª mulher a ocupar uma cadeira no maior parlamento do estado. Eu vejo uma forma de equilibrar as forças também, porque a força do homem ela é importante. O homem ele é mais focado, a mulher tem uma visão mais global. Então eu acho que é muito importante as duas forças estarem juntas. Bacana ter tantas mulheres aqui no Parlamento Caxiense, né? E a gente faz uma observação aqui para vocês, que essa é a terceira vez que isso acontece. Em 2021, em 2 momentos ocorreram, então, a presença de 6 mulheres ao mesmo tempo aqui na casa, né? A primeira vez foi com a primeira suplente do PCdoB, Andressa Marques, que substituiu o vereador Renato Oliveira durante 15 dias. E em segundo momento, foi em setembro do mesmo ano, de 2021, a suplente do PT, do Partido dos Trabalhadores, Cléo Araújo. Então, ela substituiu o vereador Lucas Caranhato, que estava licenciado. Então, esses outros 2 momentos, a gente também teve 6 mulheres aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Gente, seguindo o nosso rodízio de entrevistas, aqui ao meu lado já está o vereador Adriano Bressan, que era o primeiro secretário no ano passado e agora subiu de cargo, virou vice-presidente. Mais responsabilidade aí, né, vereador? Bom dia e feliz ano novo para você. Bom dia, eu gostaria de dar um feliz ano novo para ti, Carol, e para todas as pessoas também que estão nos acompanhando hoje pelas redes sociais ou pela TV Câmara. E a gente só tem a agradecer, muita gratidão mesmo nesse momento. Eu assumi já como vice da casa aqui no ano de 2019, né, e até foi numa licença do vereador Périco naquela época, e agora retornando a este cargo novamente. É muita responsabilidade, é a 2ª maior Câmara do estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza absoluta que será um ano muito produtivo, é um ano eleitoral sim, mas a gente deixa isso de lado, deixa isso para agosto, né, que realmente vai começar o período eleitoral. E vamos trabalhar muito. Hoje de manhã tivemos a satisfação de já ser a primeira indicação feita pela casa, ser da nossa bancada e do nosso gabinete, porque a gente está sempre trabalhando e à disposição de Caxias do Sul e das pessoas. Nesse momento é muito emocionante porque a gente tem que agradecer todas as pessoas que nos ajudaram, que nos ajudam e também as pessoas que ligam para nós e fazem uma crítica construtiva, porque a gente tem que saber que quem está dentro do poder público tem que escutar as pessoas para cada dia melhorar a vida das pessoas ainda mais. Estava falando com as minhas vizinhas agora há pouco, né? E a gente fica feliz porque pessoas da nossa rua, do nosso ladinho, que estão lá no bairro, vêm aqui nos prestigiar. Então aqui é a Casa do Povo e o povo que esteja presente aqui esse ano todo, e nós queremos ver sempre essa casa lotada pelas boas discussões políticas que aqui vamos debater durante o ano. Muito legal. Parabéns, então, pela logo a posse que vai acontecer e um ótimo ano, então, para o senhor vereador. Ótimo ano a todos nós e agora é só desejar muita saúde, paz e o resto a gente corre atrás. Obrigado. Ótimo, obrigada. Gente, agora quem está com outros integrantes é o Marcelo. Bom dia, Marcelo, com quem você está? Oi, Carol, bom dia. Isso aí, vamos dar sequência, né? Nossa rodada de entrevistas com os vereadores da mesa diretora deste ano. Já está aqui comigo o vereador Renato Oliveira, que é uma liderança da região norte. Vereador, mais um ano se iniciando, de muito trabalho. O que vem pela frente? Bom dia, feliz ano novo. Bom dia, feliz ano novo a ti, a todos os telespectadores. Com certeza é um ano de muito trabalho, como foi o ano passado. Eu acredito que o ano passado se mostrou que a Câmara tem mostrado muito trabalho e para mostrar para a população o que a população precisa, a Câmara está disponível, né? E veio muitos projetos do Executivo, isso é bom sinal, né? Quando vem muitos projetos e bons projetos é bom, e a Câmara deu retorno a isso e esteve pronta para votar os projetos que o Executivo estava necessitando para pôr em prática este ano.
A vereadora Marisol trouxe há pouco que um dos desafios da mesa desse ano é se aproximar ainda mais da comunidade, né? O senhor é uma liderança da região norte. Como que é o seu trabalho na região e como que essa aproximação acontece lá na região do senhor? Eu fico muito feliz com a nossa presidente falar isso, né? Porque eu vejo que ela pensa exatamente isso e a aproximação nossa com a comunidade mostra mais uma certa necessidade ainda, né, que falta para nós. Porque mesmo assim, com o nosso alcance na TV Câmara, a Câmara vai aos bairros, precisamos achar uma forma de estar mais próximo da comunidade. E a nossa presidente tem esse objetivo e isso nós todos, a mesa diretora e dos demais colegas vereadores, acreditamos que temos grande possibilidade de chegar mais perto da comunidade, mostrando, sim, o trabalho que é feito no dia a dia aqui na casa. Excelente, vereador. Obrigado. Um bom ano novo para nós. Obrigado. Um bom ano novo para nós. Então é isso, você acompanhou o discurso do vereador Renato Oliveira, segundo vice-presidente da mesa diretora de 2024, e já está aqui comigo também o vereador Felipe Gramelmaier, que é o primeiro secretário da mesa diretora deste ano. Felipe, que já foi presidente da casa, participou da mesa em várias gestões. Felipe, um bom ano novo para ti. Quais são os desafios da mesa diretora para este ano e o que vem pela frente? Bom dia. Bom dia, primeiramente um ótimo 2024 para vocês, para todos nós, que nós tenhamos um ano muito profícuo e de muitas conquistas para Caxias do Sul. Sem dúvida nenhuma, participar da mesa diretora é um grande desafio, uma grande importância, uma responsabilidade muito grande, porque a gente compõe a mesa diretora da segunda maior cidade do estado, né? E isso por si só já basta para a gente ter noção da importância que tem. Então, aceitei o convite da vereadora Marisol, nossa presidente, para colaborar, né? E tentar auxiliar em tudo aquilo que for possível com a pouco de experiência que a gente tem aqui na casa, para ter um grande ano e a Câmara cada vez mais ficar próxima da comunidade. O senhor tem umas bandeiras fortes do seu mandato, que é o turismo e o esporte, um ano que inicia com Festa da Uva, um ano com bastante movimentação esportiva, não só em Caxias, mas no mundo inteiro. Qual que é a visão do senhor para esse ano que se aproxima no turismo e no esporte da nossa região? Olha, eu sempre acreditei e acredito muito em algumas bandeiras, o turismo, o esporte, a cultura, enfim, a questão dos prédios históricos, a história da cidade. Acho que tudo isso é um movimento que precisa cada vez mais ganhar força e ganhar corpo. A Festa da Uva está aí para nos ajudar a divulgar Caxias do Sul. No esporte nós temos diversos eventos que acontecerão em Caxias do Sul esse ano, fora a dupla Caju e o Caxias do Sul Basquete. Em termos culturais, a Festa da Uva também é um incentivador e nós temos que aproveitar a festa para divulgar, tudo aquilo que nós temos de turismo em Caxias do Sul. Porque não tenho dúvida, o turismo, o esporte e a cultura têm capacidade, inclusive, de trazer recursos para Caxias do Sul, para que Caxias do Sul possa investir nas áreas que são as principais, que é a educação e a saúde. Então, essas bandeiras aí são, na minha visão, extremamente importantes e que bom. E tomara que os municípios pensem cada vez mais nelas, que elas vão dar um retorno muito positivo para a comunidade. Excelente, obrigado, vereador, um bom dia. Obrigado, bom dia, bom ano novo. Então é isso, nós encerramos por aqui o rodízio de entrevistas com os vereadores que compõem a mesa diretora, que logo mais toma posse aqui na Câmara Municipal. E agora eu volto com a Carol, que tem algumas informações pra gente. Carol, é contigo. Gente, então a gente escutou todos os integrantes, os 5 integrantes da mesa diretora de 2024, que vão liderar então o segundo maior parlamento do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai assistir essa solenidade, que é a posse da mesa diretora de 2024, que é a transferência, do cargo. O Zé D'Ambrosi, então, que era presidente de 2023, passa o cargo para a Marisol Santos, que vai ser presidente, então, em 2024. Também ele vai fazer uma entrega do relatório de 2023 e também tem a assinatura da ata dessa posse. Tanto a vereadora Marisol Santos quanto o vereador Zé D'Ambrosi, eles fazem discursos, então, na tribuna, e o prefeito Adilode Domênico também. A gente destaca que tem a presença de vários secretários aqui nessa posse também, como é uma tradição, Uma tradição aqui do parlamento, quando existe a posse da mesa diretora de cada ano, E, para finalizar a minha participação aqui, a gente fala para vocês que nós estamos em recesso parlamentar até dia 31 de janeiro. A partir do dia 1º de fevereiro, então, as sessões ordinárias são retomadas e sessões extraordinárias ou sessões representativas podem ser convocadas a qualquer momento nesse período do recesso parlamentar, de acordo com a convocação do presidente ou do prefeito. Bem, é isso, gente. A gente, então, super deixa o convite para que você acompanhe a posse da mesa diretora de 2024. TV Câmara Caxias na comunidade, todo dia, fique com a gente. Senhoras e senhores, bom dia.
Sejam todos bem-vindos ao ato de posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Caxias do Sul para o ano legislativo de 2024. Compõem a mesa oficial os membros da mesa diretora de 2023. Presidente, vereador José D'Ambrós. Primeiro vice-presidente, vereador Olmir Cadori. Segundo vice-presidente, vereador Renato de Oliveira. Primeiro secretário, vereador Adriano Bressan. E segunda secretária, vereadora Marisol Santos. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Vereadores desta Casa Legislativa: Alberto Meneguzzi, Alexandre Bortoluz, Elisandro Fiuza, Felipe Grimmelmaier, Gilfredo de Camilles, Isabela Schumacher, Lucas Carinhato, Lucas Dil, Sandro Fantinel e Velocino Ues. Também o prefeito municipal, Adilode Domênico, representando o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Fabrício Dutra, deputado estadual Neril Carteiro, secretário municipal do Meio Ambiente, chefe de gabinete João Ues, procurador-geral do município Adriano Taca, secretário municipal de governo Flávio Cassina, secretária de saúde Daniela Meneguzzi, secretário municipal de desenvolvimento econômico, trabalho e emprego Elvigiane, secretária de cultura Cristina Calcanhoto, secretário municipal de obras e serviços públicos Norberto Soletti, secretário da agricultura Rudimar Menegotto, secretário de habitação Wagner Petrini, secretário de recursos humanos e logística Ronaldo Boniati, secretário de parcerias estratégicas Matheus Rocha, presidente da Codeca Maria de Lourdes Faguerazzi, representando o 5º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Batista, presidente da UAB, Valdir Walter, presidente do Sindlojas, Rossano Boff, vice-presidente da CDL, Gelson Furlim, coordenadora adjunta da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Solange Sonda, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alexandre Silva, representando a Fundação Caxias, Fábio Varta, representante da Associação Cultural e Científica Vivir Ramos, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, e representando o Instituto UFA, Thalita Bossati. Presidente da ARI, Serra Gaúcha, Vânia Mata Espeiori. Servidores desta casa, familiares e amigos, entidades de classe, profissionais e sindicais, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. De imediato, convidamos o presidente da mesa diretora de 2023, vereador José D'Ambrós, para que faça o seu pronunciamento. Bom dia. Eu estou muito feliz hoje por celebrarmos a arte da mediação do bem comum. A política do bem, a política do respeito, a política da compreensão. E a minha gratidão a Deus por esse ano, minha gratidão a todos os servidores, colegas vereadores, funcionários desta casa, CCs, minha gratidão ao Executivo pela harmonia e o reconhecimento também aos 4 maiores partidos dessa cidade que indicaram seus vereadores com maior quantidade de votos. Então quero saudar o PTB, o Partido dos Trabalhadores, o PSB e a Marisol, a presidente do PSDB, a presidente desta casa, indicada pelo PSDB. Aliás, lembrar que em 2020, os partidos também precisaram, porque nós vivemos de votos,
de que nós concorrêssemos a deputados e nós tivemos perto de 100 mil votos, os 4, nas suas proporções, na eleição de 2020. Eu recebo de uma mulher, deputada federal, Denise Pessoa, e passo para uma suplente de deputada, Marisol Santos. Então, precisamos valorizar a democracia. Eu quero uma salva de palmas para a democracia. Talvez o maior ensinamento desse ano é que essa Casa do Povo precisa estreitar mais ainda a relação com a comunidade. Aproximar os vereadores da nossa comunidade. Nós fizemos algumas ações e eu gostaria de lembrá-los. Estivemos na Festa das Colheitas, inclusive com o rodízio dos vereadores, lá nos pavilhões. Visitamos a obra do Frei Salvador, depois também estivemos na inauguração. Audiência pública na Maesa. Estivemos presentes na inauguração do Quartel dos Bombeiros. Estivemos na Ordovás nos 100 anos do Neide Bertucci. A Feira do Livro. Estivemos lançando os 60 anos do movimento comunitário. Quero saudar o Valdir Walter, que está aí. Estivemos na escolha da corte, da Festa da Uva, que inicia daqui a alguns dias. Prêmio Caxias para um time de futebol num bairro, nós levamos à Câmara, lá no Pioneiro, 50 anos do time Bahia. Semana Farroupilha também estivemos com galpão lá na Festa da Uva. Estivemos no Hospital Geral, na SIC, na Receita Federal estivemos buscando aproximar a Câmara, até porque trabalhamos numa ação da destinação dos 6% do imposto de renda e que amanhã o prefeito sanciona o cuidado subsidiado. Então, fizemos algumas ações, mas precisamos mais ainda. Tivemos aqui centenas de homenagens, inclusive 3 ex-prefeitos, o Mansueto, Sartori e o Alceu. Nós tivemos aqui homenagem a 2 times, 2 presidentes. Aliás, um ano importante para Caxias, em que o Juventude e o Caxias subiram de classe. Homenageamos aqui. Quem não lembra da Dona Albertina, 114 anos, homenagem, cidadã caxiense, indicada pelo nosso colega Bortola. O José Martins, fundador da Marco Polo, 95 anos, lúcido, contando toda a sua experiência de vida. Dezenas de audiências públicas. Tivemos a coragem de criar a comissão de acessibilidade, e que o ano que vem será comandada pelo meu colega do PSB, Gilfredo de Camires. Empossamos a 6ª vereadora. O ano com 6 vereadores nessa casa. Que alegria! Mais de 230 projetos, muitas extraordinárias, inclusive. Nós pensamos também na reestruturação da casa. Ela está mais bonita, com flores, com jardins, com calçadas. O PPCI já está encaminhado. O telão novo estamos inaugurando hoje. Licitamos a TV terceirizada. Muitas ações com a nossa direção nós conduzimos para melhorar
nosso ambiente de trabalho também. Tivemos muitos desafios que nos ensinaram muito. 2 processos de cassação, uma CPI, 2 velórios de ex-vereador, o Cita e o Paese. Atualizamos as diárias que estavam defasadas há mais de 10 anos. Ampliamos no limite da lei a quantidade de estagiários e concedemos aumento. Atualizamos a inflação de anos anteriores para a próxima legislatura. Mais de 20 viagens, vereadores fizeram neste ano de 2023. Inclusive, naquela comitiva para o Hospital Geral, com o prefeito, com o deputado Neri, com vereadores, foi importante para a abertura dos leitos do Hospital Geral. E a TV aberta, estivemos com a coordenação de comunicação, através do Thales, que muito se empenhou nos anos anteriores, e nós vamos ter, sim, nós vamos ter a TV aberta. Inclusive já está com os recursos na LDO deste ano. E na semana passada, no dia 26, saímos às 2 horas da manhã de Caxias e retornamos às 3 da manhã, onde estivemos lutando pela Universidade Federal da Serra Gaúcha. Uma agenda importante, com representação de vereadores, com o representante do executivo, pensando sempre no bem comum. E se tivermos conquista nessa casa, eu dedico à equipe desta casa. Marisol é uma equipe extraordinária. Pode acreditar. É uma equipe enxuta, mas que cada um se dedica e se esforça muito. Então, quero agradecer muito a harmonia com o Executivo, prefeito. E nessa devolução de quase 12 milhões, as sugestões que fizemos é porque nós temos muitas cobranças nessa casa. E acho de extrema importância olhar com bons olhos. Eu vejo aqui muitos secretários, porque não é da cabeça do presidente, não. É daquilo que a sociedade pensa. Melhorar a manutenção. Recursos para o fundo da SEMA, para termos mais equipes regularizando a nossa cidade, que anda bem, mas pode melhorar. Enfim, 1 milhão para o materno infantil. Tudo isso é aquilo que todos os dias nossos vereadores também são cobrados. E prometo, não dá para reclamar da agenda, porque o prefeito tinha uma agenda nesse ano 2023. Num sábado me encontrei com ele 3 vezes e ainda fui num jantar dançante no São Romédio. Daqui a pouco estou dançando lá, quem me cutuca? O prefeito. Digo, mas daqui de novo, prefeito? Então, quando a Maitê me ligava, dizia assim, bah, tem mais uma agenda, vamos lá. Porque nós precisamos compreender que aqui é a casa do povo. E estamos num ano eleitoral. Se fosse para deixar uma frase, seria: paciência para reconciliar os contrários. Paciência para reconciliar os contrários. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos que fizeram parte dessa mesa diretora,
pela compreensão, pelo diálogo, por pensar nas pessoas e por compreender que cada um tem que fazer sua parte. E para finalizar, quero lembrar que lá por finalzinho de setembro eu recebi um zap do seu Isolino. Zé D'Ambrós, meu amigo Zé D'Ambrós, tenho duas notícias, uma ruim e uma boa para ti. Fala, seu Isolino. Dá notícia ruim. A ruim é que eu não vou poder votar em ti. E a boa, seu Isolino? A boa é que tu vai ser colega da minha filha Marisol. E agora eu quero retribuir uma melhor ainda para o senhor, seu Isolino e dona Margarida. Estou passando a presidência da segunda maior Câmara do Rio Grande do Sul para sua filha Marisol. Obrigado. E agora, convidamos o vereador José D'Ambrós para que faça a entrega do relatório da gestão do ano de 2023 à presidente, que será empossada, vereadora Marisol Santos, em frente à mesa principal. Vai chorar e depois faça a cena aí. Neste momento, convidamos a mesa diretora de 2023 para que ocupe seu lugar na plateia e convidamos a mesa diretora que será empossada para o ano de 2024 para que ocupe seu respectivo lugar aqui na mesa. Presidente, vereadora Marisol Santos. Primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan. Segundo vice-presidente, vereador Renato Oliveira. Primeiro secretário, vereador Felipe Grimmelmaier. E segundo secretário, vereador José D'Ambrós. Agora, então, com todos posicionados, solicitamos ao primeiro secretário, que será empossado, o vereador Felipe Grimmelmaier, para que faça a leitura da ata de posse da mesa diretora eleita para o ano de 2024.
Ata número 1/2024. Transmissão do cargo de presidente e posse da mesa diretora para o ano de 2024. Aos 2 dias do mês de janeiro do ano de 2024, às 10 horas, na sala das sessões deputado Nadir Rossetti, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o presidente desse Poder Legislativo, vereador José Pascoal D'Ambrós, nos termos do artigo 17 da Resolução número 244/A, de 25 de novembro de 2014, deu posse à mesa diretora da Casa para o exercício de 2024, que ficou assim constituída. Presidente, vereadora Marisol Santos. Primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan. Segundo vice-presidente, vereador Renato José Ferreira de Oliveira. Primeiro secretário, vereador Felipe Gremmelmaier. E segundo secretário, vereador José Pascoal D'Ambrós. Para constar, foi lavrada a presente ata que, estando de acordo, vai assinada pelos integrantes da nova mesa diretora, que passa a valer a partir desta data. Caxias do Sul, 2 de janeiro de 2024. Solicitamos à presidente, vereadora Marisol Santos, que assine a ata de posse e, após, que passe para os demais integrantes da mesa assinarem. Em seguida, convidamos para que se posicione em frente à mesa para a foto oficial. Neste momento, passamos a palavra para a vereadora Marisol Santos, para que faça seu primeiro pronunciamento como presidente deste legislativo. Muito bom dia a todos que estão aqui conosco hoje. Eu tinha me proposto a fazer, nesse momento de saudações iniciais, fazer uma referência a todas as autoridades que estão aqui conosco hoje. Mas vocês viram isso? Essa é a lista de autoridades que a Cris leu aqui há pouco, que as meninas pegaram lá na entrada. Então, eu quero que todas essas pessoas que vieram hoje nos prestigiar, que se sintam saudadas. Em nome do nosso prefeito municipal, Adilode Domênico, em nome do nosso deputado estadual, presidente municipal do meu partido, do PSDB, deputado estadual Nerio Carteiro, em nome do representante do governo do estado, meu amigo do coração, Fabrício, em nome de todos os secretários municipais, em nome dos meus colegas vereadores, dos nossos colegas que vieram nos prestigiar, e em nome de todas essas pessoas que foram citadas, que representam tantas entidades importantes da nossa cidade, muito bom dia e muito obrigada imensamente pela presença. Também, e hoje muito importante, aos meus e aos nossos familiares, aos amigos que estão aqui conosco, à comunidade caxiense.
E eu quero começar, antes de qualquer outra questão, desejando um feliz ano novo para todos. Um feliz 2024 a cada um que está aqui com a gente, presencialmente, ou também de forma remota, acompanhando pela TV e pelas redes sociais. Eu quero agradecer imensamente por essa escolha, em pleno 2 de janeiro, de tirarem um tempinho para vivenciar esse momento tão importante comigo e conosco, da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E um ano novo, a gente costuma dizer que é como uma folha em branco, onde nós temos a oportunidade de escrevermos novas histórias. Mas eu acho importante que a gente lembre aqui que não é do zero que a gente começa. Porque para nós todos chegarmos até aqui, muita coisa já aconteceu. Muitas folhas já foram escritas, inclusive à mão, né, vereador Zé D'Ambrosio? Aqui com as anotações sempre. Muitos momentos já foram vividos, sofridos, celebrados. O aprendizado da caminhada, as escolhas que nós fizemos, nos trouxeram a esse momento e aí sim, com toda essa bagagem, com toda essa história, nós efetivamente podemos recomeçar e escrever um novo capítulo. Então, ter vocês aqui comigo nesse momento me inspira, obviamente, a escrever uma história ainda mais bonita. E eu lembrei, no momento em que eu estava pensando o que trazer nesse primeiro pronunciamento como presidente da Câmara, eu lembrei de 2021. E tenho certeza que os meus colegas também vão lembrar disso. 2021, quando nós tomamos posse aqui nessa casa. Alguns colegas já em 2º, 3º, 4º, 6º mandato, né, vereador Renato? E outros como eu, estreantes. E aí, no meu caso, especificamente, algo quase surpreendente, por não ser um plano de longo prazo, mas uma decisão que era muito recente. Sim, porque quem me conhece, e muita gente que está nessa plateia me conhece muito bem, sabe que a política partidária nunca fez parte do meu planejamento de vida. E que só em 2019, o início de conversas, as quais eu negava com todas as minhas forças, né, deputado Neri? Mas lá em 2020, depois de muitas conversas, é que eu me convenci de que eu deveria, sim, me colocar à disposição para trabalhar pela nossa comunidade por meio da política. E aí, diante dos quase 4.500 votos de confiança, literalmente, eu cheguei aqui. E naquele dia, meus amigos, eu preciso dizer para vocês a coisa que eu mais queria, que eu mais imaginava, e sei que muitos colegas também, era que a gente tivesse plenário cheio. Era que a gente pudesse abraçar a família, compartilhar com as pessoas que a gente gosta aquele momento, aquela conquista, aquela emoção. E eu não tive essa oportunidade, nem eu, nem os meus 22 colegas que ingressaram comigo nessa legislatura. Em tempos de pandemia, nós fomos empossados num plenário vazio. Por isso, hoje, amigos, em pleno 2 de janeiro, ver tantos rostos conhecidos nessa plateia me emociona. Os meus pais, os meus tios e dindos, a minha prima que está aqui conosco, muitos que estão acompanhando remotamente, amigos de longa data e outros amigos recentes, parceiros que eu conheci na caminhada. E aí aqui tem gente que é lá do meu tempo do CTG, que é do meu tempo do magistério, que é do meu tempo do jornalismo, que veio na caminhada política, que veio na vida pública. Tem tanta gente aqui, pessoas que eu conheci há pouco tempo e que já têm todo o meu respeito e admiração. Aliás, quem está aqui são pessoas que eu admiro, pessoas em quem eu me inspiro e que eu sei que vão estar do meu lado em mais essa missão. Obrigada de coração, gratidão. Aos que não puderam vir
E a gente absolutamente entende, afinal, é 2 de janeiro. Muita gente voltou da praia um pouquinho antes, né, para poder estar aqui nesse momento. Mas para quem não conseguiu e está nos acompanhando também pelas redes sociais, pela TV Câmara, muito obrigada, um abraço fraterno, gratidão por serem parte da minha vida e por mais uma vez me incentivarem a enfrentar os desafios. Sim, presidente 2023, presidente D'Ambros, sim, 2024 vai ser um ano desafiador, por todos esses temas que o senhor trouxe aqui nessa tribuna. E vai ser um ano de retomada, de reconstrução, vai ser um ano de eleições municipais, de regras eleitorais diferenciadas nessa casa, de alguns embates, obviamente, mas também vai ser um ano de muita construção, de muito aprendizado e de muita responsabilidade. Depois de uma eleição unânime para a condução dessa casa, sem chapa de oposição, feito inédito desde o início dessa legislatura, eu me sinto ainda mais forte para encarar e para enfrentar as decisões e o andamento de 2024 no Legislativo caxiense. E também me sinto muito mais forte pela companhia dos colegas que eu tenho nessa caminhada. Meu vice-presidente, vereador Adriano Bressan, segundo vice, Renato Oliveira, ao meu primeiro secretário, Felipe Gremelmaier, sempre do meu lado, segundo secretário, que vocês perceberam que a gente só mudou de cadeira? O vereador Zé D'Ambros. Muito obrigada por aceitarem essa missão. Eu tenho certeza que nós vamos juntos construir uma Câmara cada vez mais forte, responsável e próxima da comunidade. Nós temos aqui a experiência de quem já passou por este lugar, que já esteve também na mesa diretora, e eu tenho certeza que vão contribuir muito conosco para isso. E esse é um dos meus objetivos, eu venho falando sobre isso, aproximar cada vez mais a população e o Legislativo, reforçar o papel da Câmara, a importância de que ela seja uma referência para os moradores de Caxias do Sul, um espaço de debate, de entendimento, de informação, algo tão importante para mim. Eu quero reforçar o nosso papel na discussão necessária e urgente da sustentabilidade, um desafio mundial. Afinal, nós precisamos nos dedicar de forma ainda mais efetiva para implementarmos a Agenda 2030 e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, para proteger o meio ambiente e o clima, para garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e de prosperidade. E esse será também o nosso papel aqui no Parlamento. É urgente planejarmos com todos os servidores, assessorias, vereadores, como efetivamente nós podemos contribuir para essa realidade. Falando em servidores, a eles todo o meu carinho, todo o meu respeito, eu já falei isso no dia da eleição aqui da mesa, mas eu repito, os nossos servidores são referência, são a base de todo o trabalho realizado aqui, e saber, meus queridos, que a gente pode contar com vocês torna o dia a dia, estão aqui escondidinhos, muito mais simples. Obrigada a todos os servidores pela dedicação a essa casa, o que, na verdade, significa dizer obrigada pela dedicação, pelo cuidado com a comunidade de Caxias do Sul. Nós temos demandas que iniciaram em anos anteriores, que caberão à nossa mesa diretora a continuidade, as obras de PPCI, a implementação da TV aberta, a tão sonhada, né, TV aberta por tantos presidentes que nos antecederam, algumas melhorias em estrutura interna, algumas questões de processos. E estejam certos que nós tomaremos as decisões de forma conjunta e com muita responsabilidade. Aliás, responsabilidade é uma palavra que é a base da minha trajetória. E é algo que eu aprendi com os meus pais. O seu Isolino, a dona Margarida, que obviamente estão aqui comigo hoje, que vivenciei diariamente com as minhas manas, a Denise, a Juliana, que nos acompanham pelas redes. E aí, numa casa com tantas mulheres, né, pai? Eu aprendi também a valorizar os nossos espaços. Um legado importante, teu e da mãe. Obrigada.
Então, obrigada pelas palmas, a gente respira. E é com essa responsabilidade, tendo este legado, que eu sigo aqui o caminho de mulheres que me antecederam nessa função. Gente, eu serei apenas a 4ª mulher a presidir a Câmara de Vereadores da 2ª maior cidade do Rio Grande do Sul. Sigo aqui os passos de Raquel Graziotin, Geni Petef e Denise Pessoa. E eu já me sentia, D'Ambros, Felipe, Bressan, Renato, muito feliz por fazer parte da história do Legislativo, integrando a maior bancada feminina de todos esses tempos. Pois agora eu me sinto extremamente honrada por participar de uma legislatura inédita, que dos 4 anos, 2 tiveram presidentes mulheres. E é importante reforçar aqui que nós duas, vereadora Denise, hoje deputada federal, e eu, nós não estamos aqui, não chegamos aqui por acaso. Nós representamos as nossas bancadas por sermos as mais votadas dentro dos nossos partidos. Uma prova clara, claríssima das conquistas das mulheres e da importância de abrirmos espaço para esse olhar diferenciado, sensível e tão necessário para a nossa sociedade. Essa é uma casa de debate, de diferenças, mas, acima de tudo, de respeito, de equidade, de entendimento e de construção. Que nós possamos construir juntos uma Câmara Municipal e uma cidade cada vez melhores. E aí faço aqui um agradecimento aos presidentes que me antecederam. Já falei da vereadora Denise, falo do vereador Velocino. Quando eu entrei nessa casa, estreando, ele pediu que eu estivesse na mesa diretora com ele, e isso trouxe uma bagagem importantíssima para essa posição que eu assumo hoje. Muito obrigada pela confiança. Em especial, obviamente, ao nosso presidente, Zé D'Ambros, que hoje nos passa o bastão. Muito obrigada. De coração. Não precisava ter me feito chorar, mas de resto eu agradeço. Junto comigo hoje também tomam posse, como eu disse antes, os meus colegas da mesa diretora e também dois profissionais que me inspiram, que eu respeito profundamente e que vão encarar esse desafio comigo, que toparam encarar esse desafio comigo. Então, também apresento a todos a minha diretora-geral da Câmara. Vem um pouquinho para frente aqui, Luzia. Luzia Oz, advogada, que assume a direção da casa. Marcelo vem um pouquinho mais também. E o Marcelo, que já atua conosco aqui na coordenação da TV Câmara e agora vai ser o chefe de comunicação social. A vocês dois, o meu agradecimento por estarem comigo neste momento e por acreditarem que a gente pode fazer mais aqui. Obrigada. É isso. Aos dois, a Luzia, ao Marcelo, e aí eu preciso citar também as minhas assessoras de gabinete, a minha linda equipe feminina. Quero agradecer a Larissa. A Milena está escondida? A Milena, vem cá, Milena, mais para frente um pouquinho. Que vergonha. Essa é a Milena e a Larissa, que são as duas mulheres incríveis também que trabalham comigo no gabinete. Eu já preciso agradecer antecipadamente pela força, pelo suporte e pelo comprometimento. Eita, com os nossos sonhos de fazer cada vez mais pela comunidade. Obrigada, gurias. Vamos lá, os colegas vereadores, e fico muito feliz que muitos deles estão aqui hoje, que nos confiaram essa missão, repito, por unanimidade, para nossa total alegria. Mais uma vez, o meu agradecimento, o nosso agradecimento da mesa. E esse agradecimento é meu, é um agradecimento do Adriano, é um agradecimento do Renato, é um agradecimento do Felipe, do D'Ambros, essas pessoas que eu não usei o vereador, nem os senhores na frente, porque são pessoas também muito especiais nessa minha caminhada e que aqui, como vereadores, assumem essa missão comigo. A todos vocês, amigos queridos, um abraço muito carinhoso por estarem aqui. Eu não consegui abraçar todos quando cheguei. O farei, com certeza. Não vou embora sem esse abraço, porque eu preciso dele. E eu posso garantir para vocês que essa confiança de vocês, nós vamos retribuir da melhor forma, com muito trabalho
e com muita dedicação. Então, pode chegar 2024, nós estamos todos aqui prontos para juntos, agora sim, escrevermos novas histórias. Obrigada. Minha filha veio para me ver. Bom trabalho. Registramos a presença do comandante do 12º BPM, Ricardo Moreira de Vargas, e, de imediato, convidamos para fazer uso da palavra o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. Muito bom dia, senhoras e senhores. Quero saudar o presidente empossada, vereadora Marisol Santos, primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan, segundo vice-presidente, vereador Renato Oliveira, primeiro secretário, vereador Felipe Gramelmaier, segundo secretário, vereador José D'Ambrós. Em nome deles, eu quero saudar a todos os vereadores aqui presentes, saudar o deputado Neril Carteiro, representando a Casa Civil, Fabrício Vale Dutra, saudar os nossos secretários, João Uez, Daniele Menegúcio, Elvio Gianni, Matheus Rocha, Cristina Calcanhoto, Flávio Cassina, Adriano Taca, Norberto Soletti, Ronaldo Boniati, Wagner Petrini, Rudimar Menegotto, Maria de Lourdes Fagherazzi, saúdo o presidente da UAB, Valdir Walter, representando o 5º Batalhão de Bombeiros, Tenente Coronel Batista, e representando o 12º BPM, Coronel Vargas. Diretor do Virvir Ramos, Geraldo Freitas, representantes de entidades, associações, sindicatos e conselhos, profissionais da imprensa, comunidade que nos acompanha ao vivo ou através da TV Câmara, senhoras e senhores. Em nome dessas autoridades, eu quero saudar a todos já citados pelo protocolo. Iniciar também desejando que tenhamos um bom 2024, de muita paz, de muita harmonia em nossa cidade. Quero agradecer à mesa diretora que se despede, vereador D'Ambrós, na tua pessoa, pela relação republicana que tivemos durante o ano de 2023, de muito diálogo e, acima de tudo, de muito entendimento. E dizer, D'Ambrós, do nosso respeito e reconhecimento pelo Poder Legislativo, que é um Poder Legislativo enxuto. Caxias do Sul tem uma das câmaras, proporcionalmente à sua população, uma das câmaras mais enxutas. A prova está a devolução, vereador D'Ambrós, de quase 12 milhões de reais, de orçamento autônomo da Câmara de Vereadores. Agradecer ao nosso líder de governo, o vereador Lucas Dil, pelo trabalho que fizemos junto, e também dizer que ao longo deste ano, eu tenho certeza, a vereadora Marisol, que não vai fugir à regra dessa capacidade de entendimento que sempre tivemos e de respeito aos poderes, poder executivo com poder legislativo, com o judiciário, com o Ministério Público, e eu tenho certeza que na sua pessoa esse trabalho vai continuar e cada vez mais forte. Também a vereadora Marisol já citou, mas é algo que nós temos que destacar. 4 vereadoras chegaram à presidência desta casa e nesta legislatura 2. É um fato inédito. E talvez eu seja o único político homem que defendo há muitos anos que as mulheres não tenham apenas a cota na hora de concorrer, mas tenham na hora de assumir. Nós precisamos alterar essa legislação no país, porque hoje as mulheres têm 1/3 das vagas para concorrer, mas depois, na hora de assumir, não tem essa reserva de vaga. Então, eu acho isso extremamente importante para que se busque esse equilíbrio. E nós tivemos, ao longo desse ano, muitas conquistas junto, e que eu quero destacar algumas, vereador D'Ambrós. A Escola Laurindo Formo, a aquisição daquela importante área de 7,5 hectares,
a área do Parque Rural, a PPP da Educação Infantil, subsídio ao transporte público, a redução de vários impostos, são mais de 30 atividades econômicas que tiveram pela primeira vez na história a redução de imposto em nossa cidade e com aumento de arrecadação, o que é importante do acerto que fizemos junto, Poder Legislativo e Poder Executivo, na busca dessa redução de alíquota. Empréstimo para a construção de tanques de amortecimento, que, aliás, a natureza nos testou este ano, levando ao extremo a capacidade de enfrentamento das intempéries, e a construção desses tanques é algo muito importante, que já vem dando prova de resultado. Financiamento do Centro de Proteção Animal. Então, muita coisa conseguimos construir junto. Agora, eu gostaria de destacar, Marisol, uma figura muito importante, que é o presidente do meu partido, o deputado Nerio Carteiro, que teve a visão de desfalcar a RBS e te puxar para o mundo político. Não é verdade. E depois de te incentivar a concorrer a vereadora. Então, parabéns, deputado Neri, porque tem vezes que a pessoa tem que ter estrela, e o deputado Neri fez esse grande acerto, e hoje nós estamos aqui prestigiando a posse da vereadora Marisol. A teus pais, meus amigos de longa data, trilhamos junto muitas caminhadas, né, seu Isolino, dona Margarida, na política, e que bom a gente cultivar essas amizades ao longo de tantos anos, de forma respeitosa, de forma carinhosa, por vezes trilhando caminhos diferentes, mas tendo sempre a capacidade de entendimento e de harmonia, que é o que deve nortear a política. Podemos ser adversários, sim, mas temos que ter sempre a capacidade da tolerância, do entendimento e de ouvir o contraditório, que muitas vezes nos faz crescer na política. Então, eu desejo a nova mesa diretora, vereadora Marisol, na tua pessoa, e destacar, com certeza, que nós teremos um ano de muita harmonia, de muito entendimento, de muita capacidade. E juntos, eu e a Paula, que fomos eleitos para cumprir esse mandato até 31 de dezembro, vamos cumprir a nossa missão para aquilo que fomos eleitos e deixar a discussão da questão da política para os presidentes de partido e para os partidos, que é a quem cabe exatamente. E aproveito, Marisol, já que é o primeiro dia da tua posse aqui, eu acho que não teve um vereador que não foi cobrado pela população em relação ao vencimento do IPTU com desconto, que é dia 4, que é antes do pagamento, e que a gente deve estar publicando um decreto hoje, alterando para o dia 10, atendendo justamente uma solicitação que eu acho que não falhou um vereador, né? Então, uma homenagem ao trabalho, ao empenho, vocês que são a voz do povo, que estão mais próximos, né? Nós devemos alterar, então, essa data hoje para o dia 10, atendendo já e trazendo uma boa notícia para começar o ano juntos, né? E reafirmo o nosso compromisso de trabalharmos junto, em prol dos interesses de Caxias do Sul. Poder Legislativo, Poder Executivo, respeitando as suas independências, mas tendo um alinhamento, um afinamento e uma capacidade de podermos discutir, amadurecer e levar à aprovação aquilo que é o interesse público sempre em primeiro lugar. Sucesso! Tenha uma boa gestão a toda a mesa diretora, e da nossa parte pode ter certeza que faremos o possível para colaborar e que tenhamos esta harmonia, esse entendimento que é tradição do Poder Legislativo de Caxias do Sul. Muito sucesso, um bom 2024 a todos. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores agradece às autoridades e convidados presentes e os que nos acompanharam pela TV Câmara Caxias e pelas redes sociais, na solenidade de posse da mesa diretora Gestão 2024. Aproveitamos para desejar um sucesso para esta gestão e desejar um feliz ano novo a todos. Bom dia.